Estou aqui, hoje nós vamos entrevistar o senhor Edgar, tá aí, ó. O senhor Edgar, Tô aqui, gente. uma pessoa famosa no Parque Viana, um dos primeiros moradores, né, pai? É dos primeiros, mais ou menos. Primeiro morador do Parque Viana. O senhor já conheceu o Parque Viana bem antes, né? Ixi, conheci era fazenda. Era fazenda. Era fazenda, tem muito gado. E conta um pouquinho da história do senhor, assim, onde o senhor nasceu, tudo. Desde o comecinho, o que o senhor tem para falar para nós aí? Já pode começar? Vamos. Olha, a minha vida, vou começar do meu nascimento. Eu passei por algo. Está escrito na escritura que tem muitos que tem que passar por água, por fogo, mas Deus está com ele. Assim isso aconteceu comigo. Eu era pequeno, novinho, estava numa casa nossa. E a casa era coberta de palha, dessa palha de coqueiro. Também parede tudo de palha de coqueiro. Eu tinha mais ou menos, acho que um ano, mas naquele tempo, podia ter um ano de nascido, que eu não lembro. Eu sei que eu estava dentro de casa e minha mãe tinha saído um pouquinho para a casa da família perto. E a casa pegou fogo comigo lá dentro. E foi aquele sufoco. Quando chegaram para me socorrer, já ninguém podia entrar mais dentro do fogo, dentro da casa. E eu estava lá, a madeira já estava caindo por cima de mim. E eu, para mim, não via nada, eu não vi nada, nem contando o que ela falou para mim. E então ela começou a gritar, aquele lamento, porque não podia mais me tirar de dentro do fogo. Aí o meu tio veio correndo, que morava perto, ele falou, onde é que ele está? Falei, ela está naquele quarto assim. Aí ele entrou dentro do fogo, me arrancou de dentro do lado, não sei se eu estava numa rede ou era num campo, não sei se eu estava, sei que ele me arrancou de lá. As madeiras, o tição, tudo pegando fogo, já caiu em cima de mim, já estava tudo sapecado. Mas essa aí Deus me guardou e eu estou contando essa história. Porque eu tenho uma vida em mim, desde o meu nascimento, que Deus está na minha vida. Né? Então Deus, eu já passei por a água, por o fogo, e Deus está comigo. Da minha infância também eu comecei a jogar, aliás, quando eu... Isso, quantos anos o senhor tinha quando aconteceu isso do fogo? Do fogo eu podia ter um ano mais ou menos, nem isso. Um ano de idade? Nem isso, acho que nem um ano não tinha. Então, desde o seu nascimento, Deus já começou a te proteger? Já começou a me guardar desde o meu nascimento. Fui tirado dentro do fogo, né? Então fui crescendo, com 6 anos de idade, o meu pai gostava de fazer visita numa casa, outra, tocar viola, foi numa casa lá tocar. Mas o teu pai era violeiro? Ele tinha uma viola, ele gostava de tocar assim à noite. Como o senhor lembra do nome dele? Francelino Alves da Silva, era o nome do meu pai. Francelino Alves da Silva? E minha mãe, Júlia Tenório da Silva. Júlia Tenório, a sua mãe. A sua mãe é de que cidade? É de Boca da Mata. Boca da Mata, Alagoas? Alagoas. Hoje, quantos anos o senhor tem hoje? Hoje eu vou fazer, já estou dentro dos 89 anos. 89? Fiz 88. Agora em novembro fiz 88. Vai para 90 anos. 98. E o teu pai era de que cidade? O meu pai era de lá também, como não sei a cidade. É de Alagoas. É de Alagoas também. E o pai do teu pai, o senhor lembra? Não? Não lembro. A família do meu pai, só da minha mãe ainda conheço alguns. Da tua mãe? Da minha mãe. E a minha avó chamava-se Maria... Esqueci agora o nome dela. Depois eu vou falar. Mas o senhor lembra dela? Não lembro, porque eu não cheguei a ver. Mas a foto, pelo A menos? minha mãe falava dela, né? Da mãe dela. E então eu fui crescendo, e meu pai passou por esse problema com cuidado de 6 anos. Ele separou da minha mãe, foi para casa dessa mulher tocar uma viola, ficou para lá. Aí ele foi tocar viola e largou dos filhos? Aí foi, tomou uma xícara de café lá. Deram uma xícara de café para ele à noite. Quando ele foi em casa, no outro dia, foi só pegar as coisas dele e levar para casa dessa mulher. Ficou com ela até a morte dele. E era quantos filhos que ele deixou? Tinha 6 filhos. Eu era o mais novo. Era o mais novo? Tinha 6 anos naquele tempo, quando ele largou nós. Qual era o nome dos seus irmãos? José Tenório, Laura. José Tenório é tio Deca, né?
Laura, Laura, Noêmia, Noêmia, 5 irmãos e eu, Edgar. era Nós éramos seis. 5 irmãos, né? Era 5? Era 2 homens e 3 mulheres. É, sim. Laura, A tia Marieta, a Luta, que era a Marieta, e Tio a Deca. Ema, Noêmia. Noêmia. Então, aí depois comecei já com idade de 17 anos. A minha mãe, quando eu era pequeno, ainda lembro, né? Eu ainda lembro que a gente estava assim, e passava aquele avião, naquele tempo também tinha pouco avião, e o avião passava assim, com aquele barulho por cima da casa da gente. Uhum. Ela falava assim, eu ia ter fé em Deus que eu vou andar num bicho desse. Quem falou? A minha mãe falava, né? Ah, Para a gente, quem ia pensar criado no norte, nascido no norte, numa situação daquela difícil. é. Para minha mãe andar de avião ainda, sabe? É. Milagre É de um Deus, milagre, né? Só milagre de Deus. milagre. E então eu fui crescendo. Mas ela andou de avião? Vou chegar lá. Não. Aí eu fui crescendo, quando foi em 59, eu falei, minha mãe, eu ia fazer 17 anos, falei, vou tirar meu documento e vou para São Paulo. O meu irmão já estava em São Paulo aqui, fazia 6 meses que ele já estava aqui em São Paulo. Qual deles? José Tenório. É o José Meu irmão. Tenório. Tem um José Tenório, José Tenório família Tenório, isso também eu queria saber, que foi para o Rio de Janeiro, que é o homem da capa preta. era deputado. Ele era deputado. O E o tio Deco um dia falou que ele era parente nosso. o tio Deco eles são falou. todos. Tem um usineiro lá, que é da família Tenório, Usineiro? os usineiros lá de Alagoas, Uhum. são tudo da família Tenório. Então eles falaram para minha mãe, falaram, a família Tenório é tudo uma família só. Inclusive tem um Tenório que ele é maçônico, né? Não sei. Não, eu acho que é... Como é o nome dele? Porque Agora, um tinha sobrinho do Tinha o senhor. Jaci Tenório, Hum. isso aí eu lembro que ele tinha usina, e sempre ia na usina dele, lá, buscar mel, Uhum. né? E ele conversava muito com a gente. E ele tinha um time de futebol, até joguemos bola junto naquele tempo já. Aham. Ele ia jogar bola com o time dele. Então, essa história que o tio Deca falou pra mim, que o Tenório lá, acho que ele é de Duque de Caxias, que foi deputado, ele era parente nosso, é verdade, o tio Deca falou a verdade. Pode ser, porque é da família Tenório, né? É. E esse usineiro falou que a família Tenório é uma só. De Alagoas é uma família só. uma família É que foi uns crescendo mais Uns materialmente. foi para Pernambuco, É, outros foram para São Paulo, Ele outros falou, foram... mas a família é uma família só. Porque foi na parte financeira, foi melhorando uns mais que os Uns outros. foi ficando né? mais melhor de E vida. foi ficando a Mas classe já, pobre. já era os família, o Tenório na época, ali em Alagoas, eles são bem de vida, né? Tem muito político, né? Tinha uma tia minha, chamava-se Yaya, ela morava em Arapiraca. Passei em Arapiraca, hoje em dia é uma cidade que tem lá, vizinha de Arapiraca, um bairro, uma cidadezinha, que era da família Tenório, Ah, é? esse lugar. Ah, Né? As terras eram dele. A terra era deles. Ah. E hoje está uma cidade lá em E Arapiraca. tem a praia dos Tenório também, na Ubatuba, Então, que diz que são índios, né? São índios que já era da família Tenório. porque a família Tenório, a minha avó, a minha mãe falava que a minha avó foi pegada no mato. era índio, era índio com uma descendência de que veio, começou lá perto de Israel. Na realidade são israelitas, são índios israelitas que vieram para a Espanha e entraram para o Nordeste do Brasil. Mais ou menos é essa história. Então. Mas aí, pai, quando o senhor foi jovem, o senhor veio para São Paulo. Aí com 17 anos eu vim para São Paulo. Em 52, estava trabalhando na firma Matarazzo, fui acidentado dessa mão aqui. Naquele tempo, Machucou a mão? Naquele tempo eu ganhei de indenização 10 mil cruzeiros, quer dizer, 10 conto Na Matarazzo? Matarazzo. Que o senhor fez o que lá no Matarazzo? Para trabalhar na fábrica de papelão. Ah, é papelão? Essa Matarazzo o nome Matarazzo é do Suplicy. Será que é? Porque o Suplicy é genro do velho Matarazzo, que era casado com a filha de Matarazzo. O senhor chegou a O conhecer? Suplicy.
O dono ou não? O dono eu não cheguei a conhecer, porque era difícil ver ele, né? Era muito difícil. Era muito rico. Era muito rico. A família, o Matarazzo era duas firmas maiores que tinha aqui em São Paulo, era o Jafete e o Matarazzo. Jafete? O Jafete era uma firma que naquele tempo trabalhava 3.000 pessoas na firma de Jafete, lá em Ipiranga. É no Ipiranga? É, no Ipiranga o Jafete. Uhum. Era uma maior, tinha as duas firmas maiores em São Paulo, era o Jafete e Matarazzo. Depois foi destraviando, acontecendo muita coisa e tal. E o banco da prefeitura hoje, na Gabaú, era o prédio do Matarazzo, era o escritório do Matarazzo. O prédio da prefeitura era da Matarazzo? Era do Matarazzo. Ah. Tem um prédio de mais ou menos, se não me engano, assim, de 5, 6 andares. Ou mais, uma coisa grande, assim. É grande. Prédio muito grande. E o senhor trabalhou lá então? E eu trabalhei na firma do Matarazzo. Que bairro que era? Aqui em Jaguaré. Ah, no Jaguaré? Aqui no Jaguaré, firma de papel. E o senhor veio jovem e veio para o bairro do Jaguaré morar? Eu vim para E lá no Jaguaré o senhor que alugou uma casa, como que foi essa casa aí? A casa que eu aluguei, eu fiquei na casa do meu primo primeiro. Qual o nome dele, o senhor lembra? José Tenório. José Tenório, ele já morava, esse José Tenório... Ele veio com a família... Era teu primo? Era meu primo. Porque tem o José Tenório, teu irmão. Mas José era Tenório outro. Meu irmão, esse era José Tenório... Primo. E ele morava já em São Paulo? Ele já morava em São Paulo. Tinha vindo também há poucos tempos, né? Ele, a família toda, a esposa, as filhas tudo mocinha, né? E ele deu guarida pro senhor? Aí eu vim para casa dele. Fiquei mais ou menos uns 6 anos, uns 6 meses ou mais. Mais de 6 meses na casa dele. Aí arrumei serviço, fiquei trabalhando lá na casa dele, trabalhando e pousava na casa dele. Pagava um pouquinho para ele de pensão, né? Ajudava. Depois aí alugamos um quartinho, onde era a congregação lá do Morro Continental. Ah, era um quartinho da igreja? Era um salão da igreja, da Morro Continental, naquele tempo, no tempo a igreja de Presidente Altino. Era lá em cima do Continental. Então quando eu cheguei, já tinha mudado de lá, estava só o salão. Então eles dividiram aquilo ali em duas partes, em 2 quartos. E eu aluguei um quarto daquele, eu e meu irmão. Deca, o tio Deca, que é o José Tenório, irmão, né? Então acabei de me criar ali no Morro Continental, depois arrumei amizade. Isso quantos anos o senhor tinha lá? Nesse tempo eu tinha mais ou menos 18 anos já. 18 anos. Era novo, né? Era novo, era novo, né? Chegou a servir o exército ou não? Não cheguei a servir o exército, porque quando eu saí de Alagoas, a minha classe era de 32. O senhor nasceu em 32? Pelo documento. Tinha guerra? Não, pela natural que a minha mãe falava, eu era de 32. Assim, 32. Mas ali naquele tempo, eles não dava o documento que nem hoje dá, que a pessoa nasce e já sai com o documento lá do hospital. Naquele tempo não tinha hospital, não tinha nada. Então, a gente nasceu, o senhor nasceu, parteiro? Era parteira? Era parteira, né? Não tinha hospital, as pessoas faziam parto, tinha aquelas mulheres... A mulher parteira, chamasse... esqueci também o nome dela agora, mas era muito boa. Então, essas mulheres, elas tinham aquele trabalho de cuidar das grávidas, né? Era um dom de Deus aquilo, né? Naquele tempo não existia médico assim, não tinha hospital, não tinha nada. Não tinha médico? Tinha as mulheres parteiras que faziam todo o serviço de parto naquela cidade ali. E então, quando eu vim aqui para São Paulo, aluguei esse quartinho, eu e meu irmão, nós morávamos juntos. Meu irmão arrumava serviço, né? Dessas firmas que mandam para fora, assim, trabalhar fora, em outra cidade. E eu ficava lá, no quarto lá. Né? Depois eu arrumei amizade com o pessoal lá que tinha o time de futebol, por nome de Juventus. No Juventus? Eu entrei no Juventus para jogar bola com a turma lá. Ah, você chegou a jogar bola no Juventus? Joguei bola, Juventus, joguei bola. Joguei bola até com o time do Pepe. Do Pepe de Santos. Eita! O Pepe tinha um time. E naquele tempo o Pelé era moço, também jogava bola lá também. Em Santos. O Pelé jogava? Jogava. Em Santos. Mas o senhor chegou a ver ele? O Pelé foi para assistir um jogo nosso, que veio lá de Santos. Ele veio junto assistir o jogo lá em Presidente Altino.
Ah, ele foi lá, o Pelé? Foi. Ele já era famoso ou não? Ele já jogava no Santos, né? Ah, Mas ele tinha a fama dele já. já tinha uma fama. Já tinha fama, só que era novo também, né? O Pelé era novo. E era né? bom mesmo ou não? Ele jogava muita bola. Jogava, né? Jogava muita bola. E então eu criei ali junto com aquela turma e sou amigo de futebol, graças a Deus levavam uma vida tranquilo, né? Em paz. Aí eu arrumei uma pensão de frente à casa onde eu aluguei, o quartinho. Morei lá mais ou menos uns 8 anos ou mais 8? nessa pensão. Ah, Pagava aluguel, almoçava lá, uhum. né? E pagava aluguelzinho de frente no quartinho. E trabalhava já ou estava procurando? Aí já trabalhava. Aonde? Eu trabalhei na Ribaldão. Givaldão? Na Ribaldão trabalhei 9 anos. 9 anos do quê? Primeiro eu comecei a trabalhar de pedreiro. Ah, de pedreiro. Na Antártica de Jaguaré, eu comecei da fundação da Antártica. Antártica? Lá em Jaguaré. O que é Antártica? Antártica de cerveja. Ah, o senhor trabalhou na fábrica? Trabalhei na fábrica da Antártica. Eu fiz planejei o terreno da Antártica. Ah, mas não existe mais Antártica lá, né? Ou tem? A firma está até hoje lá. Tem lá? Não Tem. sei, eu não conheço. Tem até Não hoje lá. lembro. Tinha um moinho Acrim, que era um moinho de farinha de trigo, vizinho com a Antártica. Hoje tem também. Ah, é? E então eu entrei na Antártica ali, foi em 40, em 63, 60 e por aí. Foi quando morreu o Getúlio Vargas. Em Ah, é? 64, o Getúlio Vargas morreu, eu já trabalhava lá na Antártica. Né? Aí a minha mãe também morreu nessa época. Sua mãe morreu lá no Nordeste. Morreu lá no Nordeste. Né? E como era o nome dela? Júlia Tenório da Júlia Silva. Tenório. É. E o senhor estava em São Paulo? Eu já estava aqui em São Paulo. O senhor chegou Mas lá? acontece que eu, antes dela morrer, vamos voltar lá atrás. Uhum. Que ela falava, teu feio Deus que ainda vou andar num bicho desse. Ah, Quando foi em 52, eu trabalhava no Matarazzo, aí fui acidentado dessa mão. Recebi essa indenização, é? 10 conto naquele, 10 conto e 80. 10 conto? Não era 10 reais? Não, era 10 conto e 80 naquele tempo eu recebi indenização, que hoje, né, o valor de hoje é 10 milhões. Ah, é? 10 mil, Uhum. né? O valor de hoje. 10 mil Então, reais. então ela falava que tenho fé em Deus que eu vou andar num bicho desse. O que que acontece? O meu irmão tinha ido visitar ela lá em São Paulo, da Norte, né? Deca. Aí falou, Rodrigo, você fica aí que eu vou visitar minha mãe. Aí eu falei, tanto vai. Aí tinha um rapaz, e ela já estava enferma lá no Norte. E tinha o rapaz da pessoa que eu tinha lá, ele resolveu comprar um carro lá no Norte, porque era mais barato. Aí ele foi para lá e eu falei para ele, o senhor vai lá para o Norte, a minha mãe está lá, o senhor me traz ela, que eu pago para o senhor. Assim ele fez. O senhor pagou a passagem dela? Paguei. Ah, aí, é? aí ele foi para o Norte, foi para lá para o Norte, Naquela época, que ano que era? foi em 61, 62, por aí. Não, chegou a 59, 51 mais ou menos. Olha, Foi mais- hoje um filho para pagar passagem para um pai ou para uma mãe é coisa de outro mundo. E então, E naquela época o senhor conseguiu pagar a passagem da tua mãe para vir para São Paulo. de avião, cumpriu o desejo de coração dela, né? A indenização que eu recebi dessa mão aqui, Uhum. ainda hoje eu lembro, foi 8 mil e pouco a passagem, ida e volta, porque o meu irmão ela veio, mas o meu irmão foi levar ela lá e trouxe e veio de volta, né? 2 passagens, 2 idas e uma volta para o meu irmão. Sua mãe falou que tinha vontade de andar no avião. Ela fala, tenho fé em Deus que ainda vou andar num bicho desse. E o senhor pôs isso no teu coração, Guardei na mente, guardei, eu era pequeno. falou, naquele eu tempo. vou cumprir o desejo do coração dela. E o senhor conseguiu. E ela nunca sabia que eu tinha esse desejo do coração, né? De cooperar com ela nessa parte. Então ela adoeceu, o rapaz trouxe ela de carro, né? O rapaz trouxe ela de carro, eu pedi para ele, mas quando foi para voltar, voltou de avião. Ela, o meu irmão foi levar ela e trouxe, eu paguei a passagem dela e dele de ida e paguei a de volta dele também
de avião. E ela cumpriu o desejo do coração dela e morreu, tenho certeza que ela morreu contente daquilo que eu fiz com ela, né? Com certeza, absoluto. Daqueles 10 mil que eu ganhei na indenização, Foi tudo lá, foi tudo... foi 8 mil e pouco, passar ida e volta. 2 idas e 1 volta, passando para o norte. Olha, Deus abençoe. E até hoje, Deus está me abençoando, né? Vem trazendo a minha vida tranquila, né? Por causa disso, que tua mãe até hoje ela tem essa gratidão, né? Por E isso que eu o primeiro mandamento com promessa é amar teu pai e tua amar mãe, o pai ó, e a mãe. em primeiro lugar, né? Aliás, em primeiro lugar é Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, segundo seu pai e sua mãe, como assim mesmo. É, Porque o filho que honra o pai e a mãe, Deus está sempre junto com ele. Ele tá, Deus, é mesmo que você estava. Porque a palavra de Deus é assim: quem dá um copo de água um dos meus pequenininhos, dá a mim. Então, aquilo que a gente faz para o nosso pai, está fazendo para a gente mesmo. verdade. Para Deus. Porque Deus se agrada das obras que a gente faz a favor da família, não só da família, de qualquer um que Deus sair em frente para a gente ajudar ele em qualquer parte, né? Porque uma vez eu recebi uma casa, né? Chegou a chegar até lá. Aquela casa do Viana, de Cipava, foi Deus que preparou para mim pela palavra. Porque quando eu trabalhava na Givaldã, eu tinha o terreno, tinha comprado o terreno, pagava 3 mil e pouco de aluguel, de carnê. prestação. Mas não podia construir a casa. E o meu desejo era de só casar quando Deus preparasse uma casa para mim. Mas não era não foi assim como eu queria, foi como Deus preparou. Então o que acontece? Deus preparou uma viúva com 5 filhos e a mãe, e ela era crente, evangélica, e ela chegou do Morro Continental. E a minha irmã falou para mim: olha, Edgar, tem uma mulher aí casada, com 5 filhos, a mãe, pobrezinha, né? E está aqui, crente. E a minha irmã falando assim, e eu naquele tempo eu jogava bola, né? Estava enfiado no futebol, lá com os amigos, né? Aí o senhor falou no meu coração, eu conhecia a voz de Deus, o senhor falou assim: essa vai ser a tua esposa. E como era o nome dela? Da Dessa mulher que tinha 5 filhos? É Maria José Cavalcante. Maria José Cavalcante. Depois passou para Maria José da Silva. É a Dona Zezé. É Dona Zezé, minha mãe. Minha mãe. É a tua mãe, Dona Zezé. Então quer dizer que o senhor casou com ela? Serviu a Deus, era muito crente, né? Passamos muita prova, muita luta com os filhos também. E depois não concordaram com a gente, foi para um lado, foi para outro. É porque quando tem um casamento que tem filho, às vezes dá tudo certo. Mas às vezes no começo dá aqueles mimimi, né? Os mimimi, né? E eles entraram para a vida contrária, né? E nós fomos seguindo a Deus. Então a sua mãe serviu a Deus, que era muito crente, né? Viajamos muito para o Nordeste. Levou muita missão, né? Missão na Construiu obra de muita Deus, igreja. Trabalhei muita congregação, construímos uma igreja lá em Baixa Grande. E em Barueri, como que foi em Barueri? Em Barueri Deus abençoou bastante também, né? Ali. Conheceu Fui ali no Parque, moramos no Parque Viana, e ali, primeiramente, o teu irmão era o comparador do Parque Viana. É o Reinaldo. Um abençoado Reinaldo. Ele muito abençoado. É uma joia de Deus. Muito abençoado. Eu tenho certeza que até hoje Deus abençoa ele. Abençoa. Porque tinha o Zelinho foi também. O último que sobrou da família, foi o Reinaldo. Ele concordava comigo. Ele sempre concordou com o senhor. Né? Sempre foi amigo e concordava comigo, era o Reinaldo. Porque eu sou filho do legítimo direto. E o Reinaldo já era filho. Era filho de outro marido. Quando ela era viúva, né? Quando a mãe era viúva. 5 filhos. Então eu, Natanael, tenho uma honra grande de saber de um pai maravilhoso que o senhor é. Merece, mas Deus já... não, mas eu não. É muita honra para mim de estar junto com o senhor e filho de um santo, né? Porque isso aqui é um santo, é um homem que lutou, igual tem a história dele toda.
Passou muita luta Sim. e assumiu uma mulher, a minha mãe, que na época era viúva. Viúva, né? com 5 Com filhos, 5 a mãe filhos. dela. E o senhor criou todos a mãe muito dela bem. morreu dentro da nossa casa. Eu via ela morrendo assim. A mãe da minha avó. Sua avó. Levei muitas vezes ela para o hospital da clínica, porque naquele tempo não tinha condução, nós não tínhamos condução e nem era difícil condução. Então a gente chamava a polícia e levava nós. Essa é a parte 1. Não dá para. A história dele é muito grande. Tem a história do pai do Furlan, né? Ah, é. Fala aí. No Parque Viana a gente fazia muita visita, eu com o Zelinho, aí nessa altura o Zelinho já era comparador também depois do Reinaldo, né? Aí fizemos muita visita, até na casa do pai de Furlan, fui fazer visita Furlan, lá também. prefeito de Barueri, né? Era. O senhor chegou aí na casa dele? Cheguei na casa da mãe dele, do pai dele, da casa do irmão Antônio, era o pai de Furlan. Fui fazer uma visita, eu e o Zelinho na casa deles uma vez, a mãe de irmão Furlan, conheci ela, conheci o irmão Antônio Furlan. Né? Conheceu a irmã também, a Conheci esposa? a esposa também, fizemos visita lá uma noite, oremos juntos, né? E olha, só temos abençoado bastante, né? Isso, a minha história é muito comprida. É comprida, mas nós vamos pôr aos pouquinhos. Essa é a primeira parte. E se Deus quiser, eu quero fazer E mais. ainda tem essa, quando eu jogava futebol, uma vez nós fomos jogar com o time do Pepe. Do Pepe. Aquele time lá em Santos, né? E então a gente, um tempo, fomos jogar uma vez com o time dele, lá em Santos. Ainda perdemos 2-1, naquele dia, ainda lembro. Né? Quando nós estávamos jogando, caiu uma chuva, e olha, foi em Praia Grande, tem outra de cá, como é que chama? Outra, São Vicente. São Vicente. Nós estava em São Vicente jogando. Mas a gente suado, né? E deu uma chuva, aí quando estava acabando o jogo, eu corri do jeito que eu estava com o cação, com tudo, eu entrei dentro d'água, no mar. Que era pertinho o campo era pertinho da praia, assim. O pé encolheu assim, ó. Dentro do mar, dentro da água. Deu cãibra? Deu cãibra dentro d'água. A minha sorte que foi nos pés. Se fosse no braço, eu teria morrido dentro d'água. Então, por isso que eu quero dizer, Deus me tirou do fogo, me tirou da água, e estou contando da história aqui. Né? Mas foi, muita vitória, tem né? muita história para me contar. O senhor hoje está com 89, Estou né? dentro dos 89 agora. Com 1 aninho de idade, Deus já salvou o senhor de ser queimado, né? Desde o ventre da minha mãe, porque a minha mãe foi muito judiada também. Ela foi muito judiada. Naquela época o Brasil era muito pobre, né?